o Itaú tem uma holding. A holding do Itaú se chama Itaúsa. E o presidente da Itaúsa, Primavera, linda música também, Primavera é demais. A Itaúsa, o presidente é o Alfredo Egídio Setúbal. Ele deu uma entrevista ao jornal O Globo, grande, de página inteira, dizendo que quem assumir o Brasil vai assumir um país em frangalhos. Isso é um pouco verdade, porque, de fato, o golpe de Estado de 2016, apoiado e patrocinado pelo Itaú, fez com que o Brasil se transformasse num país em frangalhos, né? Mas ele fala, olha, Lula foi um bom presidente, mas não pode voltar, é preciso renovar. E o que ele defende? Ele defende a terceira via. Ele também fala que, olha, o problema do Brasil não é de juros baixos, não. É de juros baixos por muito tempo. É quase que um ensaio para o Gessé Oliveira de como o capital financeiro quer sequestrar a política no Brasil, sequestrar o Estado, né? E aí ele defende as reformas tributária, administrativa, né? Na verdade, fazer o Estado mínimo para todos, mais o Estado máximo para os rentistas. Esse é o projeto defendido pelo Alfredo Egídio Setúbal nesta entrevista. Ele se coloca, então, a favor da candidatura Dória, mas fala que se for o Eduardo Leite, tudo bem também. Então, ele quer uma candidatura do PSDB. Eu acho que nós devemos, assim, agradecer a sinceridade daquele que é um dos grandes banqueiros do país, acionista dos principais bancos brasileiros, em que ele fala aquilo que ele pensa, o que ele tem a dizer da política, qual é a sua preferência. Isso é bom para que todos possam, nós da esquerda, o pessoal da direita, o pessoal do centro, fazer uma discussão realista. O que ele diz? Que o Lula bom era o Lula do primeiro mandato, e que no segundo mandato... Pois é, parece assim, isso é uma conversa que vários membros da nossa elite gostam de fazer, da nossa burguesia gostam de levantar. O Lula bom era do primeiro mandato, o Lula no segundo mandato se perdeu, depois... Bem, gente, parece que a gente precisa entender uma coisa. Entre o Lula do primeiro mandato e o Lula do segundo mandato, o que houve foi que, no segundo mandato, o Lula recuperou a independência frente ao capital financeiro. O Lula se libertou dos acordos que amarravam a política econômica do primeiro mandato às exigências do FMI, do capital financeiro, a continuidade das políticas do Fernando Henrique Cardoso. Vamos imaginar que esse período, que é o primeiro mandato, que ele elogia tanto, o FMI tinha um assento aqui no Brasil e o Rodrigo Rato, que era o diretor-gerente, vivia aqui no país. Chegava a falar em reuniões de governo, porque ele era realmente uma pessoa muito ouvida. E aquele governo de transição em que o Lula saía, o Brasil saía do neoliberalismo do Fernando Henrique para entrar numa política de emancipação, de desenvolvimento, de reconstrução de um desenvolvimento de acordo com a sua história. Bem, o primeiro mandato foi esse período em que as coisas iam para lá e para cá, né? Só para vocês terem uma ideia, o Brasil chegou nesse período a antecipar uma dívida de 15 bilhões de dólares com o FMI. Sabe como é? Aquele cara que é tão bonzinho, tão bom devedor, quer agradar tanto, que ele faz o seguinte, ele paga antes. Ele pagou antes 15 bilhões. E é evidente que ele estava assim, caminhando para um caminho de seguir um neoliberalismo com uma estrelinha vermelha, de vez em quando para um comício, uma coisa assim, até que ocorreu uma virada. Uma virada na qual o Lula anunciou um projeto de crescimento, anunciou que não ia mais respeitar os programas do FMI, e foi assim que o Partido dos Trabalhadores e o próprio Lula conseguiu fazer um governo que fez história, um governo que fez o Brasil um dos países que mais cresceram no mundo. Ele pôde pagar a conta do Bolsa Família, ele pôde estimular o crescimento. E quando veio a crise de 2008, aquele em que o mundo inteiro afundou, o Brasil estava em condições de relançar sua própria economia, de manter o crescimento. E foi aí, gente, foi nesse momento. E porque ele já vinha nessa trajetória de independência frente aos centros financeiros internacionais, que o Lula se tornou aquilo que ele é, um estadista de importância mundial e de importância clara na nossa história. E, claro, hoje, o candidato favorito
a presidência da República. E é por essa trajetória de independência, de compromisso com os interesses do povo, compromisso com o crescimento, que o banqueiro fala que o Lula do segundo mandato não dá. Então, nós queremos, assim, vamos ver o Dória, talvez se não der o Dória, Eduardo Leite, quem sabe algum outro por aí, né? Só não pode ser aquele independente comprometido com a maioria do povo e não comprometido com o Itaú e outros bancos. É o sequestro da política pelo capital. Alex, olha só, ontem eu entrevistei o Celso Amorim e ele fala assim, olha, a volta do Lula já está sendo normalizada pelo capital. O Maílson da Nóbrega deu uma entrevista e falou também, olha, o mercado financeiro vai acabar preferindo o Lula ao Bolsonaro. Mas essa entrevista do Alfredo Setúbal chega a ser um pouco quer dizer, ela contradiz um pouco essa percepção. Então, eu queria te pedir para falar a respeito dela também. Não tem unanimidade, né? Tem setores do empresariado que tendem a escolher Lula, outros não. Quer dizer, esse Alfredo Setúbal aí, da família Setúbal, ele, claro que ele entende dinheiro, né? Foi criado para entender dinheiro, mas de política não entende coisa alguma, né? Se ele tem alguma esperança de Dória ser eleito, ele não entende nada de política, né? Mas, enfim, é uma posição dele. Eu acho que não é muito normal um banqueiro querer alguém parecido com ele, né? Como os trabalhadores querem alguém parecido com os trabalhadores, que é o Lula. E os trabalhadores são a maioria, né? Quer dizer, a maioria está com Lula porque a maioria do país é de trabalhadores, não de banqueiros, né? Agora, é claro que o banqueiro quer escolher alguém semelhante, Dória, ou Leite, ou Moro, talvez, né? São pessoas que, apesar de terem acesso à informação, não têm uma visão, né? mais à frente, né? Não percebem qual é a importância do Lula. Depois, o mesmo Alfredo Setúbal diz, né, nessa entrevista ao Globo, que seja quem for, né, o vencedor de 2002 vai encontrar um país em frangalhos, né? Então, veja só, ele não percebe que para pegar um país em frangalhos tem que ser alguém que já passou por isso, e o único dos candidatos que nós temos aí, que teve essa experiência e que foi aprovado, né, durante 8 anos de governo, é o Lula. Então, é uma coisa óbvia, não é questão de esquerda, direita, meio centro, zagueiro, nada, é uma questão óbvia. Né? Bem lembrado, né? O Lula pegou o país em frangalhos em 2002 e colocou no rumo certo. Pode pegar novamente e fazer a mesma coisa, ou melhor. Marcelo Auler, como é que você vê essa pressão do capital financeiro contra o ex-presidente Lula? Posso fazer uma pergunta para vocês? Pode, 2, 3. Quem ouve? Quem ouve o Setúbal? Quem lê o Setúbal além do valor econômico e dos economistas? Ele é o maior patrocinador da mídia brasileira. Sim, é o maior patrocinador. Quem no Nordeste conhece Alfredo Setúbal? Não, mas qual é por isso Qual o eleitor da Mangueira, aqui do meu lado, que conhece o Alfredo Setúbal? Qual o eleitor de Itaquera conhece o Alfredo Setúbal? Eu me pergunto isso, nós damos muita bola para esses caras. Esses caras estão perdidos. Esses caras deram um golpe, Marcelo. Esses caras deram um golpe, mas esses caras sabem que se não tirarem o Bolsonaro, não tem terceira via. Não tem. Ou tiram o Bolsonaro e arranjam um candidato à altura de concorrer com o Lula, ou desiste da terceira via, seja Dória, Eduardo Leite, Aécio Neves, o que for. Não tem. Nós temos que nos preocupar com outra coisa, Léo. Nós vamos pegar um país em frangalhos.